Muito bem, é um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez para falarmos do Carnaval de Salvador. Hoje, segunda-feira, evidentemente, os trabalhos aqui na região do Campo Grande ainda não tiveram início, mas já tomamos conhecimento de algo muito sério. A gente costuma dizer que o Carnaval de Salvador, ele tem evoluído a cada ano, e isso é indiscutível, né? Porém, alguns fatos que muitas vezes parecem isolados, eles costumam repercutir de forma negativa. E é exatamente isso que traz até a Salvador TV a Daniela Cardoso e a Lucicleide. Elas vão explicar para a gente algo que a gente ainda tem uma certa dificuldade de entender. Algo que se fala tanto, né, que são alusões a trabalhos escravos. Isto acontece no Carnaval de Salvador. Pasmem, mas isto acontece no Carnaval de Salvador. Mas quem vai falar um pouco mais com propriedade sobre isso é a própria Daniela. Ela viveu essa situação e traz aqui, ela está indignada, diga-se de passagem, conversando com a Daniela, como eu conversei um pouco antes da gente iniciar essa gravação. É perceptível a sua irritação, porque ela foi submetida à situação, e a Lucicleide, que está ali ao lado, ainda foi vítima de furto. Então, muita atenção a essa denúncia, para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para que isso não volte a acontecer. Daniela, mais uma vez, seja muito bem-vinda à Salvador TV. Explica para a gente exatamente do que se trata. Primeiro, eu peço que você se identifique para os nossos espectadores. Você que também trabalha como bombeiro civil, além de secretária, né, isso, parlamentar. Então, vai explicar para a gente o que de fato aconteceu, onde e por quê. Isso. Na verdade, eu sou bombeiro civil, né? Sou secretária parlamentar e amo a minha profissão, que é bombeiro civil. E fui pela primeira vez, de 2 anos de formação, prestar serviço ao nosso carnaval. Porque o bombeiro civil, ele salva, ele cuida de vidas. E eu nasci para servir. Então, estive no camarote da Ondina. No primeiro dia de plantão, encontrei, ou seja, um fiscal federal me abordou, que era da CLT, queria algumas perguntas. E justamente me perguntou sobre a carga horária, sobre valores, e ele ficou pasmo quando eu falei para ele que seria 12 horas, de 5 horas às 17 horas, até às 5 da manhã, por R$120. 12 horas de trabalho. Isso. Então, eu, Daniela Cardoso, não estava ali propriamente pelo valor financeiro. Estava ali pela minha profissão. Mas tem colegas lá, como até mesmo Lucicleide, que precisa do sustento da sua família. E se submeteu totalmente à desumanização. Imagine você ficar de 17 horas até 5 horas da manhã, em pé, sem poder se alimentar, sem condições nenhuma, a gente guardando as nossas coisas embaixo do palco, dos alombrados, dos ferros, se jogando pelo chão. Então, assim, a nossa classe está totalmente desmerecida. O líder ontem foi a Roberta e o Felipe Pinheiro. Eu comuniquei automaticamente ao Levi, que é o gestor, acredito eu, da empresa, que é a Santa Bárbara Fire, que se preocupa em fechar o financeiro, mas não se preocupa em dar um bem-estar aos bombeiros civis. A gente não tem lá um local apropriado para guardar as nossas coisas, para sentar, para ter um ambiente de descanso. Imagine vocês 12 horas em pé, literalmente em pé. Eu estou com meus pés aqui, cheio de calo. E eu disse, eu vou adiante para ver até onde a gente vai. Onde a gente vai chegar e conhecer as dificuldades. Bombeiros lá em pé, a lágrima caindo porque precisava do sustento da sua família. Eu fui questionar. Quando eu me ausentei, que peguei um iogurte, porque o lanche a gente que leva, estava no copo, ela falou... Vocês que levam o próprio lanche? O lanche a gente que leva, o camarote com tudo frio lá. E a gente que leva nosso lanche. E aí eu me ausentei e fui tomar um copo de iogurte. Aí a gestora Roberta, a gestora não, porque o gestor, o líder, ele lidera pelo exemplo, né? Eu não acredito que ela seja uma líder, porque ela não tem postura de líder. E conduziu a situação de forma totalmente despreparada. Porque se é realmente um líder, ela dizer, não, Dani, vem aqui, eu vou dar uma condições para ela especial, para ela descansar um pouquinho, que ela está expressando um extremo cansaço. Mas não foi isso que ela fez. Ela disse para mim, se você não estiver gostando, tire a camisa e vai embora. E eu automaticamente, como
entre aspas, eu não preciso do valor, tirei minha camisa na mesma hora. E ela disse, o iogurte que você está tomando, coloque na vasilha e vá para o campo de trabalho. Eu disse, eu não vou porque eu não estou em condições, eu não suporto mais ficar em pé. Isso já era 11 horas, de 5 horas da tarde a 11 horas sem você dobrar os joelhos. E aí eu disse para ela, não tenho condições de voltar para campo, eu preciso ao menos descansar um pouco. E ela disse, eu não vou conceder. E aí eu falei para ela, então, tô fora da escala. E ela disse, já que você tá fora, então se retire do camarote ou eu vou chamar a segurança. Eu disse, fique à vontade, você não tá lidando aqui com qualquer pessoa. E aí, automaticamente, quando ela se ausentou um pouco, eu entrei em contato com o Levi, que é o gestor da Santa Bárbara Fire, comuniquei para ele, tá aqui no meu WhatsApp, e eu disse para ele, ele fez, Felipe Pinheiros está indo para conversar com você. Eu disse, tudo bem, vou aguardar ele. Quando eu cheguei, eu pensei que era uma pessoa preparada para ao menos me ouvir. Ele ouviu a Roberta, quando veio para mim, eu como mulher, ele já veio com agressividade verbal. Eu disse, epa, fale baixo comigo, você tem a obrigação de me ouvir, você tem que ouvir as duas partes. Eu estou aqui desde 5 horas da tarde, olha que horas são, olha no seu relógio. Você acha admissível eu estar em pé, pedir para ela um descanso? Ela disse a mim que não ia me conceder, que se eu quisesse tirar a blusa, eu tirei a camisa. Porque graças a Deus, esse valor aqui vai para minha despesa, mas não vai para minha mesa. E aí ele foi agressivo comigo, disse que ia chamar o segurança, que eu falasse baixo com ele. Eu disse, eu não estou falando alto com você. Tinha uns seguranças em pé, da própria... E um produtor lá, que é meu amigo, que trabalha na governadoria comigo. E a primeira coisa que eu fiz foi comunicar ele. Eu disse, ô colega, comunique a sua produtora ali, que é sua amiga, informe para ela a real. Ele fez, eu passei por isso ontem. Eu disse, informe para ela a real, porque a pessoa que está responsável pelos bombeiros civis contou a versão dela ali e ela disse para mim que eu esfriasse a minha cabeça e saísse. Eu não estou de cabeça quente. Eu estou aqui expressando só a realidade. Que eu precisava descansar, preciso descansar para novamente retornar ao trabalho. O local, colocando a gente em galpões, locais totalmente desapropriados. E ainda assim, a mochila da colega estava lá. Ela, quando na porta ainda do camarote, que eles praticamente colocaram a gente para fora, não foi o camarote. Então, eu falei, se a sua empresa ela fecha o financeiro e não fecha as condições de trabalho para os bombeiros, comece a repensar, porque está errado, somos profissionais. O treinamento que a gente recebe é um treinamento gerido e fiscalizado pelos bombeiros militares. Quem gere os bombeiros civis é o bombeiro militar. A gente, para exercer, o bombeiro civil, militar tem que nos autorizar. A minha credencial, me dê minha credencial aí, Lu. A minha credencial ela é autorizada pelo bombeiro militar. Então somos preparados, recebemos treinamentos. Para você ter noção, um dos nossos treinamentos, eu fiquei, Daniela Cardoso ficou, de 2 horas da madrugada às 12 horas do outro dia para comprovar a resistência. Então a gente não está aqui brincando não, somos profissionais. E eu, Daniela Cardoso, exijo respeito à nossa classe. Mas essa situação a que vocês foram expostas, acontece de uma maneira geral com os prestadores de serviço, com o bombeiro civil? Com relação a ficar em pé? Sim, e a essa condição de trabalho também. Sim, eu tenho aqui grupos com relatos, com textos reclamatórios. Pessoas falando dos carnavais passados, então isso não é de agora. Não é de agora. Tem pessoas, inclusive, que dizem, Deus me livre, essa empresa Santa Bárbara eu tô fora, ou o carnaval eu tô fora, não trabalho como bombeiro carnaval. O cordeiro tá ganhando o mesmo que a gente ganha, R$110 o cordeiro. Com alimentação, com condições de trabalho e a gente profissional, formado. Se a gente não tiver 2.500 no bolso, a gente não se forma. O fardamento, só uma gandola é R$250. A minha bota foi R$550, a minha bota. Calça, 100 e poucos reais. Você está falando de valores como calça. Você teve um celular furtado, a Lucicleide. Você se deu conta da falta desse celular em que momento exatamente? Na porta do camarote. E esse celular estava dentro da sua mochila? Na minha mochila, lá no canto onde eles colocaram a gente. E quando eles colocaram a gente para fora, mandaram a gente sair, que eu fui pegar na minha bolsa, porque lá não pode pegar em celular. Então, quando eu olhei a bolsa, fui vistoriar minhas coisas e não estava meu celular lá. Entendeu? E eu estava presente quando o instrutor, como é o nome dele? Felipe. Foi prepotente nas palavras dele, entendeu?
ia chamar o segurança para botar a gente para fora, sendo que a gente estava ali para prestar serviços para eles, entendeu? E foi totalmente desumano. Mas você comunicou o fato de ter percebido a falta do seu celular? Você chegou a comunicar? Porque eu não tive tempo de comunicar para eles que eu perdi meu celular, porque eles tinham colocado a gente para fora. Entendeu? A gente não teve voz, não teve jeito não tinha como a gente comunicar para eles, entendeu? Bom, exposto esses fatos, o que vocês agora pleiteiam, o que vocês esperam das autoridades competentes? Que eles tomem uma medida. Humanização é a palavra mais certa. Eu espero humanização, principalmente do Coronel Ramon, do Corpo de Bombeiro Militar. Ele que é uma pessoa humana, uma pessoa totalmente receptiva, é uma pessoa que tem um coração voltado ao profissional. Eu peço a ele que ele realize aí a apuração e tome medidas cabíveis, porque eu acho que o Bombeiro Civil não merece esse desprezo. É um desprezo, é um descaso, é uma desumanização. Praticamente colocaram a gente num porão, e esse porão tinha um espaçozinho pequeno, e ainda rapidamente disseram que ia colocar aquele espaço pequeno ali para o Jalperi. E botaram uma mesa, fizeram toda uma maquiagem. E ali proibiram a gente entrar sem ao menos devolver as nossas coisas. E aí disseram que a gente ia ter que aguardar. A gente já cansado, aguardando aquele descanso. Quando chegou no momento do descanso, proibiram a gente entrar. Então você vai ter que aguardar o show de já 1h30, mais 30 minutos do Olodum. Eu que estava esgotada, sem condições de permanecer, a perna já estava dormente. Porque chega um momento que você realmente não suporta, já tinha excedido o meu esforço físico, né? Minha resistência física já tinha cedido. Só para recapitular, isso aconteceu em Undina, num camarote de Undina. Isso, camarote de Undina, com a empresa de bombeiros Santa Bárbara Fire, o líder ontem, dia 3 ontem? Me confirme, dia 2, Felipe Pinheiros e Roberta, 2 despreparados, pessoas despreparadas, não são pessoas preparadas para lidar com o ser humano. Tá bom, muito obrigado a Daniela, muito obrigado também a Lucicleide, está aí a denúncia dela. A gente pede agora que as autoridades competentes denunciem, né, e tentem apresentar para todos, principalmente ela que representam aí o Corpo de Bombeiro Civil, algum tipo de solução, principalmente para o celular da nossa Lucicleide ali, que acabou sendo furtado numa situação como essa. Mas enfim, hoje é a segunda-feira, nós ainda temos terça-feira do Carnaval, muita coisa ainda poderá acontecer e a gente torce para que sejam coisas boas, né, Daniela? Porque afinal de contas, o Carnaval é promovido, né, promovido por pessoas, porque sem pessoas não há como se falar em Carnaval, tá bom? Salvador TV, aqui você fica sabendo de tudo.